Deus continue abençoando todos os irmãos. Se nós quiséssemos, né, irmãos, né, pagar a Jesus, né, por gratidão daquilo que Ele fez por nós, nós não conseguiríamos pagar. Ou seja, nós seremos eternos devedores, né, a Ele, eternos devedores a Jesus. Por tamanha bênção, né, que Ele concedeu a cada um de nós, né, de permitir que fôssemos salvos, libertos. Grandes coisas, né, fez o Senhor por nós. Irmãos, este mês vamos estar falando o tema, Deus tem colocado no nosso coração, o tema é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus tem me chamado a atenção, irmãos, sobre essas qualidades, né, que o cristão, que um servo de Deus, uma mulher, um homem de Deus, deve possuir, né, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né, na face desta terra, porque isso sempre foi necessário. Muitas pessoas sempre buscam, sempre procuram entender isso, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele revela a quem Ele quer. Eu confesso aos irmãos, né, que quando eu converti e via esse mover todo do Espírito Santo, né, dos irmãos, sentir a presença de Deus, falar sobre essa vida espiritual, falar dessa vida com Jesus, como a gente não entendia, né? A gente vivia nas trevas, achava que era fanatismo. E depois que eu comecei a ver que aquilo não era fanatismo, né? Porque uma pessoa, como ela pode ser fanática por aquilo que muitas vezes que dói? Fico pensando, né? Porque quando a gente é fanático com alguma coisa, né, que a gente vê resultado, que vê benefício aos olhos humanos, a gente entende, né, por um time que está ali. Às vezes a pessoa não está ganhando nada, mas ela sente o prazer de só ter ali, vestir uma camisa, participar de um grupo de pessoas, mas no final, né, se ela não gostar daquilo, ela deixa de seguir. Mas quando nós falamos de estar com Jesus, viver essa vida espiritual e andar na verdade, nós vemos que às vezes olhava para as pessoas e faltava as coisas em sua casa, em suas vidas, e mesmo assim não desistia. E eu pensava, aquilo começou a ficar comecei a ficar intrigado, né, com aquilo. E comecei depois a ficar inquieto. Porque eu queria descobrir isso também. Eu queria descobrir porque as pessoas falam dessa forma, vivem dessa forma. Até que um dia Deus, né, me selou com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu comecei a conhecer isso de perto. Eu entendi, irmãos, que para vivermos uma vida em espírito e em verdade, nós temos que querer. Nós temos que desejar, nós temos que almejar. Isso não vem de graça, irmãos, né? Ou seja, de graça que eu falo, Deus concede de graça, mas isto a gente simplesmente não pode ficar acomodado esperando que isso aconteça sem a gente pagar um preço. De fato, essa graça de Deus, nós temos que correr atrás. A verdade, em poucas palavras, é isso. Nós temos que correr atrás daquilo que Deus já tem para nos dar. É um tema também, como os demais que já abordamos, bastante amplo, irmãos. Vamos
começar falando sobre Mateus capítulo 22, versículo 16, que nos diz assim: e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, né? Mateus capítulo 22, versículo 16. Em espírito e em verdade, esse é o nosso tempo. Está ali. Quando os Herodes viu que os visitantes do Oriente, Mateus 22, 16. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Em outra tradução diz assim: enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem. Pegando no capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 22, vemos ali Jesus numa situação complicada, irmãos, aonde eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Eles queriam achar algum erro em Jesus. Isso não é diferente conosco, né? Que somos discípulos. Se fizeram isso com o nosso mestre, muito menos não irão fazer conosco. E aqui nessa situação onde Jesus ele foi questionado, eles apresentaram, uma moeda e dizendo se era lícito pagar os tributos a César. E Jesus rapidamente pensando: se eu falar que não vou pagar o tributo a César, eu seria condenado pela lei romana por sonegação de imposto, Não vou dar o tributo, então sonegação de imposto já existia desde aquela época, e serei condenado diante a lei romana. Mas se por outro lado eu disser que devemos pagar, eu afrontaria os corações dos judeus, porque os judeus eles não admitiam a autoridade ser administrado por Roma. Eles estavam numa situação difícil. Quantas vezes nós colocados nessa situação, o que vamos decidir? Pensa você no lugar de Jesus, você posto numa situação, se eu ficar, vai ficar difícil, se correr, vai ficar mais difícil ainda, não tem para onde. O que devo fazer? Jesus, ele mostrou aqui, sendo guiado por Deus, Jesus, tudo o que ele falava, debaixo da autoridade de Deus, ele nos mostrava e sempre dava grandes exemplos. E quando Jesus, ele olhando para os corações daquelas pessoas e vendo que eles estavam querendo pegar ele em algum delito, Jesus rapidamente pegou a moeda e falou: de quem vocês vê a foto nesta moeda? É César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Moody costumava dizer: o cristão não deve ter uma mente tão celestial que impeça de ser bom sob o ponto de vista terreno. Muitas vezes queremos excluir, irmãos, as nossas obrigações aqui na terra.
mediante as autoridades, mediante as leis, mediante as nossas lideranças, não só na igreja, mas na vida secular, no emprego. Queremos colocar a nossa vida espiritual e não achamos que devemos seguir as leis aqui na terra. Jesus nos dá um grande exemplo que devemos tanto ter Deus, dar a Deus o que é dele, e em contrapartida, testificar Deus aqui na terra perante os homens, andando na verdade, fazendo com que Deus seja reconhecido através de nós, através das nossas ações e das nossas atitudes. Mas muitas vezes nós caímos ou inventamos tantas coisas para sairmos de algumas situações que ficamos embaraçados. E como vamos resolver essas coisas aqui na terra? É andando em espírito e andando em verdade. Andando em espírito e andando em verdade. Porque se nós não buscarmos viver em espírito e em verdade, irmãos, vamos começar a viver uma vida na carne. Uma vida longe da presença de Deus e automaticamente uma vida de mentira. Porque muitas pessoas usam a mentira como uma porta de escape. Criam situações, criam argumentos que depois, para justificar aquela mentira, tem que criar uma outra mentira. E isso ela vai enrolando para depois desfazer aquilo. Fica muito complicado. E muitas pessoas estão embaraçadas nisso. Embaraçadas numa vida de mentira, numa vida de engano, numa vida longe da presença de Deus. Mas Jesus, no momento que ele foi pressionado ali, para aquele partido, para aquelas pessoas que queriam acusar ele, tanto do lado dos judeus, quanto do lado de Herodes, de Roma. Mas, quando uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela anda em espírito, e ela zela pela verdade, ainda que doa, ainda que padeça, mas ela vai ser uma pessoa vitoriosa. Às vezes nos encontramos em situações em que pensamos 3 vezes para falar a verdade. Porque muitas vezes você sabe, se você falar a verdade, você pode ser punido por aquilo. Porque hoje as pessoas não querem ser responsabilizadas pelas suas ações. É mais fácil transferir para outra pessoa do que admitir o erro. Às vezes nem foi nós que causamos o erro, mas nós estamos naquela situação, naquele momento, e nós temos que falar a verdade. Às vezes a verdade talvez vai ser para mostrar que outra pessoa está errada. Às vezes a verdade vai para mostrar que nós fizemos alguma coisa errada. Mas nós temos que falar a verdade. E uma pessoa, ela é verdadeira, irmãos. Ela busca falar a verdade, independente daquilo que ela vai sofrer, se ela tiver um Espírito de Deus. É o Espírito que vai guiar ela para dizer a palavra certa no momento certo. Porque se não tivermos o Espírito, se não tivermos a presença de Deus, certamente vamos titubear. O adversário das nossas almas vai falar assim: não, mas para que você vai falar a verdade? Ninguém vai saber o que você vai falar, é só você que sabe disso. Não é assim que acontece? É só você que viu. Às vezes muitas pessoas ainda querem fazer parceria. Não, mas vamos combinar aqui. Vamos falar uma coisa só. Meu Deus. Só que na hora que a bagunça está arrumada, na hora que está tudo feito, o diabo ele sai e deixa a pessoa ali sozinha e dá risada depois. Mas nós que possamos entender isso, que é necessário que nós andemos em espírito e em verdade todo o tempo.
Não somente, aleluia, no culto, não somente no momento que a gente está lendo a palavra, adorando a Deus, não. Deus, eu quero aprender, Senhor Deus, a andar em espírito e em verdade, todos os dias, desde o meu levantar até o meu deitar, Senhor Deus. Ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa espiritual, ó Deus. Hoje de manhã depois do almoço, que a pastora Verônica perguntou qual seria o tema, eu disse para ela, em espírito e em verdade vai ser o tema. Se você fosse trazer uma palavra hoje, o que vem na tua mente? Rapidamente, ela diz assim, porque os verdadeiros adoradores, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu falei assim, pois bem, é isto que Deus quer para nós, é isso que Deus busca em nós, né? E quão bom é, né? Deus lá de cima olhar aqui embaixo e ver aquelas pessoas, né, que estão determinadas a estar com Ele. Porque adorar a Deus não é simplesmente a gente pegar a harpa e louvar, a gente escolher um hino de adoração. Louvar a Deus é através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos exemplos. Muitas coisas, irmãos, diz a respeito de nós. Muitas coisas diz a respeito em adorar a Deus. É o jeito que nós falamos com o nosso próximo. É o jeito como tratamos, aleluias, dentro de casa, né, os nossos parentes. É jeito, aleluias, como Deus requer de nós em obediência. É adorar a Deus. A cada dia, irmãos, estamos sendo ensinados por Deus. A cada dia. Concernente, né, a sermos obedientes às autoridades, mas esse não é o tema, né, nem assunto deste mês, mas só para ficar registrado em Romanos 13, 1 Pedro 2, do 13 ao 18, vai falar sobre a gente honrar e obedecer às leis e honrar os líderes, né? Em outro momento a gente vai falar isso. Mas César, ele estampou, irmãos, a imagem dele na sua moeda. Quando Jesus pegou aquela moeda para dizer, que imagem que vocês vê aí? É de César. Então dê a de César o que é de César. Mas Deus, ele estampou a sua imagem em nós, homens. Você crê nisso? Que Deus, ele estampou em mim e você a sua imagem. Mas porque hoje as pessoas não andam mais em espírito e em verdade? Porque o pecado tem ofuscado. O pecado tem desconfigurado, aleluia, a imagem de Deus no homem, no ser humano. E muitas pessoas hoje andam numa vida de mentira, mortas espiritualmente, andam numa vida de trevas. Mas tem como, irmãos? Existe, aleluia, a esperança da gente tornarmos a sermos imagem de Deus novamente. Ou seja, que essa estampa de Deus dentro de nós, que um dia foi cravado dentro de nós, aleluias, ainda sem merecermos, ela possa reviver de novo. Não vamos deixar que essa imagem de Deus seja ofuscada pelo pecado, porque quem é mais prejudicado somos nós mesmos, irmãos. Se nós vivemos uma vida de mentira, uma vida longe de Deus, sem o Espírito, sem a presença de Deus, aleluias, nós seremos os mais prejudicados. Não somente nós, mas todas as pessoas que estão à nossa volta. Existem pessoas, né, que as pessoas, do mesmo modo que existem pessoas egoístas, né, que pensam em si mesmas, existem pessoas que o prazer é ver outra pessoa bem, em ser uma pessoa solícita. E muitas pessoas, né, dependem, e muitas pessoas veem isso, né, nessas pessoas que estão prontas para ajudar. Mas quando uma pessoa ela vive uma vida de mentira,
ainda tanto aquela que é egoísta, e também aquela que é uma pessoa solista, que sempre ajuda as outras pessoas, causa uma confusão tão grande no meio social, aonde vive, aonde convive, aonde se relaciona, que muitas pessoas são prejudicadas. Porque, ao contrário da verdade, é mentira. E quem que é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. Às vezes somos pegos pela nossa fraqueza, por falta de não vigiarmos, de não buscarmos, vivermos em espírito, buscarmos essa presença de Deus, esse Espírito Santo sobre nós, nos santificarmos. Aí vamos começar a viver uma vida dissoluta. Às vezes, no momento de fraqueza, nós não queríamos mentir, mas de repente nós mentimos. E muitos dizem aí que agora tem mentira santa, né? Ah, mas só uma mentirinha santa. Misericórdia, não existe isso, né? Não existe isso. Mentira santa. Mas como faremos, né? Para entender que somos a imagem de Deus, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move, e sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia! Quantas coisas que Deus atribuiu e Deus responsabilizou o homem para fazer. Ou seja, essa tarefa que Deus deu para nós não é uma tarefa para qualquer pessoa. É uma tarefa, aleluia, a ser realizada por uma pessoa que tenha o Espírito dele, que tenha a presença dele. Porque para dominar, né, irmãos? Às vezes esses dias, às vezes, quando aparece uma lagartixa, às vezes muitas pessoas ficam com medo, né? Parece uma barata, muitas pessoas ficam com medo. Quantos insetos, né? Parece uma cobra, a pessoa fica com medo. E Deus falou assim que domine sobre os peixes, os répteis, as aves. Ou seja, espírito de coragem. Mas quantas vezes nos acovardamos? Eu entendo que uma pessoa cheia do Espírito de Deus, movida pela graça e o poder de Deus, ela não tem medo de nada. Ah, mas eu sou carne. Aí você imagina que, com grande responsabilidade, Deus, no princípio, quando fez o homem, a imagem e semelhança, Deus garantiu recurso para o homem. Muitas vezes nós questionamos: eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Ou seja, a mente do homem pelo pecado começou a se atrofiar. E muitos cientistas dizem que nós não usamos nem 10% da capacidade da mente, se isso não for menos ainda. Porque o pecado, aleluia, tem influenciado, aleluia, e tem desconfigurado o homem à imagem de Deus. O pecado tem impedido o homem de transparecer essa imagem, porém somos restaurados por intermédio de Jesus. E vemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 24. Diz assim: E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e santidade. Aleluias. Revestir do novo homem. Se aquilo que eu não conseguia fazer, se eu tinha medo, eu tinha pavor, se eu tinha um bloqueio com aquilo, com alguma coisa que me impedia de ser próximo, de ser abençoado, de conhecer mais a Deus. Que nesta noite que nós começamos a revestir do novo homem. Deus, eu não quero ser mais essa pessoa não, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, me encher do Teu Espírito, ó Pai, me limpa, Senhor Deus.
Ó Deus, aquelas mentiras, Senhor Deus, que eu fazia, eu não quero fazer mais, Senhor. Eu quero andar na verdade, ainda que doa, Senhor Deus. Ó Deus, mas eu quero estar do lado da verdade. Vai chegar um momento, irmãos, que isso tudo é costume, é hábito. Quando a pessoa, da mesma forma que ela tem hábito de mentir, ela tem hábito em falar a verdade. Ou seja, na hora que ela vê, ela já falou a verdade. Uma pessoa sincera, né? Isso, a pessoa, ela adquire tanta credibilidade, não somente entre os homens, mas diante de Deus. Porque, fulano falou, então se a pessoa falou, eu acredito. Porque ela é uma pessoa verdadeira. Porque a credibilidade, irmãos, ela é difícil de conquistar. Ela é fácil de perder e muito mais difícil de reconquistar ainda, irmãos. Muito mais difícil de reconquistar. Mas quando temos este hábito de falar a verdade, movidas agora pelo Espírito de santificação, o Espírito de Deus, né, que nos santifica, a santificação, já falamos aqui, é dia após dia, é momento após momento, irmãos. É uma atitude contínua, não para. Porque quando nós paramos, né, aí a carne começa a ressurgir de novo. Porque somente lá no céu, né, vamos descansar dessas provações, dessas lutas que temos aqui nessa terra. Mas enquanto isso, irmãos, vamos clamar a Deus. Deus, eu anseio por Ti, Senhor Deus, no meu levantar, Senhor Deus. Amanhã, na hora que eu levantar, a primeira coisa que eu quero fazer é revestir do novo homem, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, é a Tua palavra que diz. Fomos criados para a verdade, para justificação, Senhor Deus. Eu não fui criado, o Senhor não me criou para ser um derrotado, não, para viver uma vida de mentira, não, embaraçada, não, Senhor. O Senhor me fez, Senhor Deus, para andar na verdade, na justiça e na santidade, Senhor Deus. Essa é a Tua vontade para a minha vida, ó Deus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Aleluias. Que esta noite você possa receber graça de Deus, aleluias, para obter isso. Todos os dias nós precisamos, aleluias, dar um passo a mais para perto de Deus, para perto de Jesus. Enquanto uma coisa tenta nos aproximar de Deus, né? 10 coisas tentam nos afastar. É sempre isso. Já prestou atenção? Tanto isso é verdade, né? Aqui estamos na igreja em pequenos números. Mas você procura ir no bar hoje, né? Hoje é quarta-feira, né? Você vê quantas pessoas estão ali reunidas falando em assuntos aleatórios. Até esses dias eu falei, mas passamos em frente ao restaurante e vimos algumas pessoas na frente do restaurante e diz assim, olha, as pessoas elas estão felizes ali no restaurante. E diz assim, pois bem, né? Mas Jesus ele tem muito mais, né, a felicidade do que essas pessoas têm, do que imaginam que estão sentindo. Mas estarmos neste lugar, mas falarmos de Jesus, podemos também sentir Deus, né, nesses lugares também. Mas esse lugar não é para crente, né? Assim, mas quem diz, né, que ir num restaurante, ter uma vida social, Jesus não estará lá? Aí eu falei, porque Jesus, irmãos, só a gente abrindo um parênteses aqui, já que a gente retorna, ele não procurava estar perto das pessoas que estavam sãs. Jesus, ele sempre estava no meio dos doentes, das prostitutas, dos pecadores, das pessoas que não lavavam as mãos, porque Jesus sabia que faltava alguma coisa na sua alma, na sua vida, e Jesus estava ali para socorrer, para se fazer presente. Podemos ser luz, irmãos, aonde quer que fomos. Onde quer que você for, você pode ser luz, aleluia. Retornando a mensagem aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revesti de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluias. O que mais nós precisamos conhecer? Às vezes adquirimos tanto conhecimento aqui na terra, né? Tanta informação, nunca houve uma época com tanta informação, a qual esta época estamos vivendo. Né? Tantos o que a gente quiser conversar, a gente procura na internet, ali pessoas e fóruns falando, e blogs falando, e muitas pessoas debatendo de tantos assuntos.
Mas e o conhecimento de Deus? E a palavra de Deus? A vontade de Deus? Às vezes parece uma coisa cansativa, né? Pegarmos a Bíblia para ler. Às vezes pegar uma revista de fofoca, né? Uma revista de super interessante, uma revista sobre ciências, parece que é mais interessante do que a gente pegar a Bíblia, tem hora para ler, né? Assim, meu Deus. A gente tem que ser sincero, irmãos. Nós temos que orar, aleluias. Quando você for ler a Bíblia, quando você for buscar, aleluia, se alimentarmos, buscar esse conhecimento de Deus, você ora antes, fala assim, Deus, eu sei que muitas barreiras, muita resistência estão à minha frente, Senhor Deus, para buscar a Ti, para me revestir da verdade do Teu conhecimento, para viver uma vida espiritual na verdade, Senhor Deus. Mas que neste momento que caia por terra, Senhor Deus, todo impedimento, Senhor Deus, porque eu quero agora tirar esses minutos, este tempo para buscar o Senhor. Faça essa oração, porque muitas vezes tentamos buscar a Deus e quantas coisas tentam se levantar. É o telefone que toca, às vezes é o cachorro que começa a latir, atrapalhar, às vezes é a campainha. Misericórdia, né? Misericórdia. Sangue de Jesus. Em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluias. É assim. Aquela passagem da dracma era uma coisa preciosa que ela tinha com ela, mas ela perdeu por algum motivo. Mas quando, aleluias, ela buscou diligentemente encontrar e encontrou, assim somos nós que um dia nós tínhamos e perdemos. Eu digo que quando uma pessoa ela tem essa experiência com Deus e com Jesus, nunca mais ela se torna a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Tanto é que quando você conversa com a pessoa que está afastada, e você começa a falar de Jesus e contar dos milagres, a pessoa, Deus começa a trazer, o Espírito de Deus começa a trazer à memória da pessoa as grandezas, as maravilhas, você vê a lágrima escorrendo nos olhos, mas a pessoa não tem força para retornar para o caminho de Deus, porque a pessoa não tem força para se arrepender, a pessoa não tem força para se revestir do novo homem, porque a mentira está tão incrustado na vida dela, para ela sair agora é só um milagre. Mas o caminho é o arrependimento. Não existe outro caminho. Se a gente falasse, não, eu vou me libertar primeiro, para depois eu voltar para a igreja, não vai existir esse tempo. Se não começar agora a se arrepender, se não começar dizendo, Deus, eu reconheço, Senhor Deus, que eu estou ausente do Teu Espírito, Senhor Deus. Eu estou ausente da verdade. Ó Deus, me ajuda, Senhor Deus, a me envolver mais espiritualmente, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus. Ó Deus, eu preciso andar mais na verdade, ó Pai. Me ajuda, começa por este caminho, ali não existe outro caminho, é o caminho do arrependimento. A palavra diz assim que a festa diante dos anjos de Deus, porque um pecador se arrependeu, uma vida se arrependeu. Que coisa gloriosa, né? A pessoa reconhecer que precisa de Deus, a pessoa reconhecer a dependência de Deus, e Deus lá do céu, Ele derrama graça sobre ela, para que ela se levante novamente. Que esta noite possamos nos limpar, nos santificar, aleluia, diante esta palavra, e vivermos uma vida mais espiritual, uma vida mais verdadeira diante de Deus, diante dos homens, aleluias, porque certamente em algum momento seremos questionados, em algum momento as pessoas olharão para nós e nos provarão, e às vezes até o diabo, muitas pessoas usadas pelo diabo, aleluia, vai dizer, tentar nos pegar na mentira, tentar oferecer para a gente momentos para que mintamos, para rejeitarmos a presença de Deus, em troca de algum benefício. Às vezes seremos caluniados,
Às vezes seremos perseguidos, e talvez a única saída seria a mentira. Não, vamos falar a verdade, porque, como dizia um pregador, né? A verdade pode até apanhar, mas ela nunca perde uma guerra. A verdade, ela pode até apanhar, irmão, mas ela nunca perde uma guerra. Porque uma pessoa que ela anda numa vida de verdade, uma vida verdadeira, aleluias, ela vai ser reconhecida, porque é Deus que justifica a pessoa. Não é o homem que vai justificar, não. É Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, que vai justificar. Aleluia, ainda que o inferno tente se levantar contra a sua vida, porque você fala a verdade, porque, aleluia, você tem um espírito, você procura viver uma vida espiritual com Deus, aleluia, você pode até apanhar, mas você não vai ficar tombado no campo de batalha, não. Deus vai te sustentar e vai continuar te dando a vitória nesta luta, aleluias, neste tempo que você está vivendo, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. A hora está fechando ali. E quando o diácono Jean veio aqui falar sobre João 3:16, né? Seria a continuação deste estudo, irmãos, né? Quando Nicodemos, né? Aqui diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo. Nascer em espírito. Ele era um príncipe dos judeus. A hora não vai dar, mas depois a gente continua, só para a gente deixar aqui um pouco do raciocínio. Aquele príncipe dos judeus, né? Ele tinha um conhecimento muito apurado sobre as leis, mas era uma pessoa religiosa. Ele não estava na luz porque ele foi buscar Jesus à noite, ele estava obscurecido pelo pecado. Quando a pessoa ela sabe que deve alguma coisa, ela não coloca as suas obras na luz para ser vista. Ela tenta fazer escondido. E aquele Nicodemos queria uma revelação. E Jesus, prontamente conversando com ele, e começou a mostrar coisas da terra para que ele entendesse. Mas ele teve dificuldade de entender as coisas terrenas. Como ele poderia entender das coisas espirituais? Em 1 Coríntios, capítulo 2, para a gente finalizar, capítulo 10 ao 14, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qualquer homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que as sabedorias humanas ensina, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluias! Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 10 ao 14. Aleluia, então você pode glorificar a Deus. E se você ainda não receber esse Espírito Santo de Deus na sua vida, que a partir de hoje você começa, aleluia, a desejar, a ter sede, a querer, aleluia, que muitas vezes tudo isso parece loucura, mas já a palavra de Deus diz que para o homem parecia loucura. Eu falo isso porque eu tinha isso comigo, esse povo está louco, esse povo é fanático, porque eles fazem tanto isso, eu não entendia, porque eu tentava buscar com o entendimento humano. Mas a partir da hora que Deus te revela, a partir da hora, Luiz, que Deus te mostra, e isto é cravado dentro do teu coração, dentro da tua vida, aleluias, você nunca mais tornará a mesma pessoa. Às vezes você não entende porque muitas pessoas vêm para o culto, aleluia, chorando.
às vezes vem para o culto cansado, depois de um dia exaustivo de serviço. Você não entende porque as pessoas ainda doentes estão na igreja. Pessoas, aleluia, que estão desempregadas estão na igreja dando glória, estão sorrindo, porque elas receberam essa revelação de Deus. Às vezes achamos que isso é loucura, essa pessoa tem que ir para outro lugar, menos nessa igreja, aleluia, onde vemos que muitas pessoas não são ricas, as pessoas, elas não têm carros bons, as pessoas não têm tanto estudo assim, mas elas têm um Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus dono do ouro e da prata, um Deus aquele que dá a quem Ele quer, Deus concede, aleluia, aquilo que as pessoas, aleluia, dá a quem Ele pede, porque quando entendemos isso, irmãos, tudo aqui da terra começa a ficar insignificante, porque quando vivemos e tornamos essa vida espiritual mais intensa na nossa vida, as coisas que estão aqui nesta terra, as coisas que estão aqui neste plano terreno, aleluia, não começam, aleluia, não conseguem, aleluia, suprir, não conseguem superar, aleluia, essa presença gloriosa que está dentro de nós. Que coisa boa, né, irmãos? Que coisa boa. Nós não podemos explicar, como diz o hino. Não posso te explicar. Às vezes, ainda que tentamos explicar como é essa presença. Mas uma coisa é certa, irmãos, que quando temos essa presença, quando temos este Espírito de verdade, andamos em Espírito, aleluia, com Deus todo momento, ainda que a circunstância tente atrapalhar, ainda que o pecado tenta desconfigurar, porque você fala, mas eu não vou, então eu não vou ter mais essa espiritualidade, porque eu vou pecar. Sim, aí que está. A partir de hoje você vai dizer assim para você: se eu pecar, eu não quero que este pecado crie raízes dentro de mim. Eu quero me arrepender e quero, aleluia, valorizar a espiritualidade com Deus. Deus, eu sou homem, como diz o salmista de Salmo 103, versículo 14, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus, eu sei que sou fraco e um homem, mas eu quero, Senhor Deus, estar, Senhor, plenamente conectado contigo, ó Pai. Porque eu sei que estar contigo é estar do lado da vitória, Deus. Ainda que as coisas aqui não estejam favoráveis, Senhor, mas eu creio, Senhor Deus, na vitória, Senhor Deus, no Teu nome, Jesus. Não deixe o pecado obscurecer, te ofuscar, que você continue sendo a imagem de Deus para onde quer que você for. Que você continue andando em espírito e em verdade, adorando a Deus com suas ações, com suas atitudes, porque esta é a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.